Explica pra gente como que funciona o Poder Judiciário e qual é a função dele na nossa democracia, ou deveria ser. Bom, eu posso dizer como deveria ser, né? Porque não é como deveria ser. Como é que deveria ser? Deveria ser como o escrito está na Constituição. Tá. Porque hoje a gente fala um monte de asneira, principalmente quem está do lado do perseguidor. Isso acontece com o ser humano. Tem um troço na nossa vida que se chama Schadenfreude. A psiquiatria forense alemã fez um estudo, isso já faz uns 15 anos, que ela pegou torcedores fanáticos de futebol e ela colocou eletrodos para medir as reações biológicas corporais durante o jogo. E foi uma pesquisa extensa, com muita gente envolvida. O resultado é o seguinte, encurtando a história. O ser humano, ele se excita mais de felicidade, ele tem mais reações quando ele vê o time inimigo perder do que quando ele vê o time dele ganhar. Ah, é? Exato. O prazer é maior. A Schadenfreude é alegria maldosa no alemão. Faz sentido. Eu fico feliz quando o Palmeiras perde, realmente. E o que eu vi um comentário seu no X, agora no Xvideos, quando eu tava vindo pra cá. Xvideos? No X do antigo Twitter. Ah, o X. O sujeito aí falou assim, não sei o que, o São Paulo, o Sam, e o Palmeiras contratou não sei quem. Aí você falou assim, mas já não tem Mundial. Exato. Agora eu quero te dar um argumento. Porque acabou essa história do Palmeiras não ter Mundial. Por quê? Porque a FIFA, quando ela criou esse campeonato, ela cancelou o título. Os outros agora vão ser intercontinentais. Exato, não tem mais o título mundial. Foi cancelado, anulado. O único que tem é o Chelsea. Eu não sei, eu não entendo, eu só sei do passado. É o que ganhou agora. Eu ando olhando para trás. E, bom, mas como deveria ser, como está escrito na Constituição. Vamos lá. Uma das bobagens que a gente fala muito, e volto no ponto onde eu estava, hoje a gente vê muita gente que não gosta do Bolsonaro empunhando porque eles usam a palavra com a mão e não com a cabeça. A palavra democracia, a palavra Estado de Direito, soberania, a palavra golpe. E agora a moda da vez é soberania. Pois é. Soberania. Bom, pra gente entender como deveria acontecer com o judiciário... Só um minutinho. Pois não, pode Deixa falar. Deixa o pessoal perguntar, que tá perguntando se ele é ativo ou passivo. Bloqueia esse cara. Vou bloquear, pode deixar. Não. Pera, se tiver mais de 22, você pede e-mail com nudes. Tá? É o RSS. É verdade. Mas também é aquela coisa, não pode ser trubufu, que eu sou uma pessoa de bom gosto. Tá certo. Vamos lá. Essas palavras, primeiro a gente precisa saber o que é o Estado. O que é o Estado? O Estado é a noção, é um nome técnico que se dá para um país, para uma nação que é soberana. O Estado, eu vou usar aqui a definição de um petista, de um fundador do PT, professor Dalmo de Abreu Dallari. É o homem que nos legou esse atropelo de fenemê, de conhecimento raso, quase nulo, chamado Ricardo Lewandowski. Dalmo de Abreu Dallari era um intelectual, ele conceitua o Estado da seguinte maneira. O que é Estado? Estado, se fosse numa equação, seria o seguinte, Estado igual território, povo e direito. Um Estado é Estado quando, em um determinado território que você demarca na face da terra, geograficamente, existe um povo, e a noção de povo, ela é mais compreensível quando a gente pensa nos Estados-nações europeus, né? Quando começou a questão da soberania dos Estados, com o rompimento dos impérios, do Império Romano, Império Sacro Romano Germânico, que é um Estado sem influência de alguém maior. O soberano daquele território, que tem aquele povo, ele que dá a palavra final. O povo, geralmente, ele compartilha de uma cultura comum. Né? É a língua, o idioma é o principal.
Idioma, Às vezes- hábitos, às vezes a culinária. religião. É quando a gente era criança, é que hoje não tem mais isso. Mas quando a gente era criança, a gente ia fazer festa da Holanda. Aparecia as mocinhas lá tamanco. de tamanco. Pá, pá, pá. Tamanco de Festa madeira. do japonês. A gente passava guache amarelo na cara, punha kimono. Né? Festa do italiano. Fica todo mundo falando alto e se xingando. Então, cada assim, né? festa da portuguesa. Aí vai umas mulheres com pelo no sovaco, bigode, rodando igual pombagira, né? Lusitana roda. Vira. Então, assim, tem essas que hoje se chama preconceito. Não, xenofobia é o nome, né? É o preconceito contra as características, etc. Essa bobajada da cultura woke que acabou com tudo, acabou com as identidades nacionais. Mas o povo tem disso. Agora, existem dois tipos de povo. Esse conceito tradicional e o conceito que é um conceito que se aplica ao Brasil e aos Estados Unidos, né? Que são os dois maiores expoentes dessa questão de povo, que é o povo da imigração. São pessoas que escolhem ou que não tem outra alternativa e vão morar longe do seu povo de origem. Então, o conceito de povo hoje é o conceito daqueles que são cidadãos de um estado porque nascem ou, pelo direito, eles têm a cidadania daquele estado. Então, o povo brasileiro é o que nasce no território brasileiro ou, não nascendo no território brasileiro, o que o direito diz que pode ser brasileiro ou não, como o caso de uma criança que nasce de um pai e de uma mãe brasileiros que estão fora do país cumprindo uma missão oficial. Então você veja que são três conceitos intrincados: território, direito e povo. Um está de braço dado com o outro. Território é fácil imaginar, povo a gente acabou de descobrir o que é, e direito é o terceiro componente. Aí se faz a pergunta: o que é o direito? O direito é a ordem legal, que é o que coloca ordem e tenta dar harmonia na vida de um país. Se a gente for pensar em ordem social, o Brasil nunca teve direito. Mas no campo abstrato, né, em tese, o direito é a ordem jurídica, é o ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico ele tem uma peça principal chamada Constituição. O direito, portanto, ele é uma coisa escrita no nosso país que tem tradição romana. A Constituição é uma coisa recente, ela sempre teve atrelada a um Estado, a um país ou não? A ideia de Começou no século XVIII, XIX, a onda do constitucionalismo. Tá. Né? A questão da formação dos Estados liberais, ela ocorre juntamente com o constitucionalismo, que é um documento que coloca basicamente a estrutura do Estado e o que há de fundamental nele. Geralmente as constituições são curtas. A do Brasil é que esta estrovenga... O pessoal fala que a Constituição dos Estados Unidos é super curta. Enxuta. E tem que ser, né? O povo conhece a Constituição, tem quase 300 anos, foi emendada 20 vezes. Só? Se a gente contar com as emendas transitórias no Brasil, ela não tem 40 anos e já foi emendada quase 200. É uma palhaçada, né? Então já começou tudo errado aqui. Mas bem ou mal é a Constituição que dita, dá o tom do direito. Pavinato, mas tem lei de 1950 que vale, o Código Penal é de 40 e pouco e vale. Acontece o seguinte, Constituinte. nem tudo que já existia na legislação é de se jogar fora. Porque as leis podem ser recepcionadas ou não pela Constituição. O Código Penal, por exemplo, ele foi recepcionado porque ele não tem nada que seja frontalmente contrário ao texto da Constituição. Então você aproveita aquelas leis que já existiam quando ela não confronta o texto constitucional. E quem decide isso é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Bom, Supremo Tribunal Federal não é o direito. Ele, em tese, é o guardião da Constituição. E o guardião não se confunde com a coisa guardada. Se ele é o guardião da lei maior, se ele é o guardião da primeira peça fundamental, da pedra de toque do direito, ele não é o direito. Então, quando a gente fala em Estado, nós precisamos pensar em território, o que é fácil. Tá. Povo, o que é fácil. E direito, que também não é difícil.
Não deveria ser. Não é difícil. O judiciário o que é? A presidência o que é? O legislativo o que é? São instituições. Ok. São instituições que só existem porque nasceram de uma instituição anterior. Essa instituição primeira que cria as outras instituições é o direito. O direito é a primeira das instituições. É ele que diz quem pode ocupar os cargos dos poderes, quais são os poderes, em quais hipóteses eles devem ocupar esses cargos e em quais hipóteses eles devem ser jogados para fora desses cargos. E a Constituição de 1988, ela adotou uma tradição que já existia nas constituições brasileiras, que é a famosa tripartição de poderes, que foi muito bem desenhada por Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. Ele diz do executivo, ele diz do legislativo e ele diz do judiciário. E ele fala de 3 poderes autônomos, não independentes. Qual a diferença? Autônomos. Independente é que você não depende. Autônomo, você tem interdependência, mas tem autonomia de ação. Quando o Alexandre de Moraes, portanto, fica falando as besteiras que ele fala, porque é um crime o que ele faz. Se ele diz que a desinformação é um crime, ele mesmo comete crimes quando ele tenta alardear a independência do STF, a independência do judiciário. Ainda mais porque o judiciário, ele é um poder que ele só atua quando é provocado. Então, o judiciário é o mais dependente dos poderes.